E aí, irônicos de plantão, tudo bem com vocês? Quanto tempo, meus queridos? Meu Deus. Olha, vocês podem não saber porque vocês veem vídeo aí normal, todo santo dia maravilhoso, porém a gente tinha dado uma leve pausa. Umas férias. Umas leves férias aí, uns 14 dias, porém coisas que aconteceram. Yeah. Porém, a gente, mesmo que venha aí todos os dias falar pra vocês, a gente gostaria de dizer que nós já estávamos morrendo de saudade. Muito. E hoje vamos começar, primeiro para dar uma amenizada, porque é um tema muito mais, como é que eu posso explicar, mais sério, ao mesmo tempo desmistificando, trazendo de uma forma mais tranquila para vocês, mas de uma forma real mesmo da coisa, né? Sobre transtornos de personalidade. Hoje vai ser o nosso primeiro transtorno de personalidade que a gente vai trabalhar. Mas primeiro, como habitual, quem? Oi. Por gentileza, nossa querida amada, fale a nossa frase do dia. Então, é tanta gente, mas tanta gente com a consciência pesada, que um simples status que você publica aí já vira indireto. Eu rolei uma... Ai! Não, tudo bem. Sem forçar, tanto que a gente fez um acordo aqui, só pra vocês entenderem, antes de começar a gravar, que é muito natural a gente fazer essa introdução, essa coisa muito... E às vezes, Porra louca, a gente nem tá no clima, meu Deus. e às vezes a gente não tá tão legal pra fazer vídeo assim. Por exemplo, brincadeiras à parte, não é nem eu que escolho a frase do dia, tá? É a nossa produção, o Everton, nosso querido, que tá aqui escolhendo. E eu mandei várias indiretas. Semana passada, essa semana... Meu Instagram virou cheio de stories. Indireta aqui, ó. Pá. Edição? Pá, indireta. E sem querer forçar, acaba que a gente no dia a dia força muito. Então assim, ó, conselho, inclusive pro Roger que está assistindo aí, amado, pessoa do futuro, do passado, não sei quanto que você está assistindo, não mande indiretas, querido. Não mande direta, só seja você mesmo. E essa é a dica que fica para todos nós. Eu acho, porque assim, a partir do momento que você dá indireta, é porque você, querendo ou não, se importa tanto com aquela opinião da pessoa sobre você, ou sobre alguma coisa que ela fez pra você, que aí você quer que ela sinta aquilo também. Ou tem um outro porém, não é nem sobre simplesmente a opinião dessa pessoa, é a opinião de todas as pessoas e a gente acha que a gente tem que entrar dentro de um certo padrão. Então assim, conselho nosso referente a essa frase do dia maravilhosa, pesadíssima, que a Que gente... se encaixou perfeitamente. Super, só que a gente sabe que vai cutucar muita gente que tá aí assistindo. Se cutucou, já deixa nos comentários. Gente, mandou indireta, é normal, tá? Acontece. A gente sabe que a sociedade atual vive em cima de coisas que a gente posta, se o outro vai tocar, se vai seguir o chapéu ou não. Porém, se a gente puder resgatar muito da coisa que não tinha tanto internet antes, não postem tanto indireta, tipo, vivam mais, tá? Conselho do coração, de fudidos mentalmente como vocês, queridos e amados. E nós vamos antes ao nosso querido, nosso amado bordão e chamar a vinheta. Então, como habitual, eu sou Roger Boaventura. E eu sou Kendra Martrella. Aqui é o Ironia ao Quadrado, a gente fala basicamente de tudo, desde coisas mais sérias, como a gente vai falar hoje. Então não quer dizer que seja uma coisa mais séria, tipo, ai meu Deus, o assunto vai ser chato. Não, é para ajudar muitas pessoas que estão aí em casa, que às vezes têm traços de determinada personalidade. Até é bom a gente explicar meio por cima isso, porque tem muita pessoa que não sabe. É verdade. Né? A nossa personalidade, a gente tem mania de falar assim, aquela pessoa tem uma personalidade forte. Quando a gente fala isso, é que geralmente a pessoa, assim, ela se impõe e ela tem realmente um traço de personalidade que é mais forte nela. Por quê? Só que daí, detalhe, personalidade forte é o que para cada um de vocês? Prestem atenção, porque normalmente personalidade forte na concepção geral, assim, cultural, né? É aquela pessoa que fala muitas coisas, é ranzinza, briga, coloca a sua opinião, só que todas as personalidades são fortes. Fica a dica. Exatamente. E a personalidade, pra você que tá assistindo aí, a gente não é algo único.
Não, a personalidade ela é composta de traços, é como se fosse um mapa. A gente tem o mapa do Brasil, certo? Só que tem cada estado lá certinho. Então o Brasil é composto por esses estados. E a nossa personalidade também é composta por vários traços que formam ela em si. Quando uma personalidade ela realça e ela acaba trazendo um desconforto, às vezes até, como é que é a palavra que não fugiu agora? Uma patologia? Uma patologia. Que daí chega no ponto de uma patologia, é que daí é um transtorno. Aí ela se define como uma personalidade. A personalidade hoje que a gente vai falar é o borderline. Só que daí assim, gente, existe traço e existe o transtorno. Isso. A gente vai explicar agora, depois da nossa querida vinheta, um assunto um pouquinho mais pesado do que a gente gosta de brincar. Só que assim, estudante de psicologia, né? A gente se sente muito na obrigação, enfim, vai ficar... De transmitir, na real, um pouco disso pra trazer conhecimento também. Sobre border, agora depois da vinheta a gente vai deixar um pouquinho mais claro que a gente tem muita experiência e muito conhecimento sobre do porquê. Então quem por gentileza chama? Shows! Nossos queridos. Voltamos, depois de muito tempo voltamos. Vamos lá, vamos tentar exemplificar, primeiro de tudo, como a gente falou já na introdução, bem por cima, o que é a personalidade e o que seria um transtorno, um traço, etc. Então vamos tentar meio que resumir para ficar fácil para quem não estuda psicologia, até para quem estuda, é muito confuso. Gente, vocês já escutaram muito falar, ai nossa, o fulano é muito bipolar. Meu Deus do céu. Ou aí aquela pessoa, ela tem cara de psicopata. Gente, não falem isso. Psicopata não tem cara, mas isso deixa pra outro vídeo, porque a gente vai falar de cada um. A gente vai falar de cada um em outros vídeos, vocês acompanhem no canal que vai surgir. Só que assim, ó, culturalmente, é muito fácil a gente falar assim, meu Deus, fulano é muito narcisista. Meu Deus do céu. Só que a pessoa não sabe o que é uma pessoa narcisista. E assim, gente, existe o traço versus o transtorno. Acho que é a terceira vez que a gente tá falando no vídeo de hoje. Porém, a gente vai ter que explicar para ficar bem certinho para nossos queridos colegas, psicólogos, professores, outros profissionais que estão assistindo a gente, não nos criticarem, que embora vão criticar, Assim, a gente tá tentando explicar de uma forma simples, então a gente não vai usar... Mas não é tão fácil, né? Mas não é tão fácil assim, não dá um nó na cabeça da gente, né? Mas vamos lá. Então assim, gente, traço todo mundo tem. Isso. Tá? O traço é legal, o traço ele é muito lindo. Imagina, o traço de uma pessoa narcisista, por exemplo, é uma pessoa que se ama. Foda. Ela, peraí, gostoso, caralho, nossa, tesão na porra. É uma pessoa que ela tem uma autoestima, mas ela consegue receber a opinião dos outros, ela consegue ser ela mesma, ela consegue, trabalhar com isso sem ser de uma forma, transtornada, no sentido que, assim, ela só vê aquilo. Ela não sofre com aquilo. Ela sofre, só que ela sofre de um jeito que ela não sabe que ela tá sofrendo. Tanto que, assim, um narcisista, ele é impossível ser tratado. Porque ele acha que ele é tão perfeito que ele não precisa de tratamento. Desculpa, é que eu achei que você ainda estava falando do traço. Não, falando da evolução. Sim. Então o traço é muito lindo. O traço de uma pessoa bipolar, a gente já passou por vários e vários momentos da nossa vida que a gente tem aquela fase, nossa, eu tô bem de manhã, de tarde eu tô mal, de noite eu não faço ideia quem eu sou. Eu que não diga, né? É normal. Só que assim, quando uma pessoa, ela chega no ponto de um transtorno, é o que a gente quer explicar pra vocês, é que aquilo já virou uma patologia. Ela já sofre com aquilo. A pessoa, ela já não consegue sair daquilo, porque a própria personalidade dela já chegou num nível que ela não consegue mais sair. Aí, hoje nós vamos falar de um transtorno que ele é muito mais estudado, ele é muito mais conhecido nos Estados Unidos, fora do Brasil. No Brasil ele tá com um estudo muito mais atrasado, digamos assim, mas já está muito mais marcado, que é o transtorno de personalidade borderline. O que borderline chama para atenção de vocês? O nome, border, está na margem, é uma pessoa que margeia, ela está ali no limite. Sempre no fim da linha, sempre na beirada do precipício, assim, sabe? Sabe aquelas pessoas que você conhece, que a pessoa ela é 8 ou 80? Né? Tem gente que até vai conhecer muito por signo, mas não. No WhatsApp, né? Te mandei bastante.
E antes era conhecido o borderline como transtorno de personalidade limítrofe, que nada mais quer dizer do que uma pessoa que vive no limite. Como que a gente pode simplificar? Todo mundo já ouviu falar, como a gente falou antes aí, da personalidade psicopata, o transtorno de personalidade de psicopatia, muito famoso hoje na nossa geração. É considerado, para vocês entenderem, que o psicopata e o borderline, eles andam lado a lado. Eles são opostos. Por quê? Em termos de intensidade. Poderia, por uma concepção pessoal e de estudo, nossa, individual, falo por mim, a Kendra fala a opinião dela em seguida, é que eles são as personalidades mais fortes na cadeia. Porque é muito complicado se tratar, por quê? O borderline, ele é 100% emoção, tá? E o psicopata, ele é 100% razão. Aí que vem o X da questão. O borderline, ele é 880 em relação à emoção. Show de bola? Isso. O que você conhece sobre borderline que a gente já pesquisou junto, que eu já te contei? Em seguida a gente conta um segredinho aí pro povo que tá assistindo. O borderline, ele é, como você já falou, ele é uma pessoa extremamente intensa. Intensa pelo lado das emoções. Então assim, seja num relacionamento amoroso, numa amizade, no relacionamento familiar, tudo é muito intenso. Então ele sempre tem que estar ali, entendeu? Ele é extremamente ciumento, ele é uma pessoa ciumenta. Gente, é sério, agora eu... Só que daí o detalhe, por que ele é ciumento? Porque tudo em que ele entra de cabeça. Sim. Então se ele ama muito. Se ele tem amizade com uma pessoa, ele tem muita amizade. Se ele odeia alguém, ele odeia muito. Aí, primeiro a gente vai falar da quantidade de pessoas, borders, né, que existem no mundo. E aí a diferença principal, a gente vai explorar muito mais, que a gente sabe que é um assunto que chama muita atenção, muito mais que border, são os psicopatas, em outro vídeo. Mas para vocês entenderem, 5% da população mundial é psicopata. Somente 2% da população mundial, todo o planeta Terra, é border. E... Eu tenho um fato curioso também em relação ao border. Tá, deixa eu só falar a desculpa. porcentagem para poder fechar o sim. espaço. 2% da população mundial é border, tá? Enquanto 5% é psicopata. Desses 2% da população geral, 75% são mulheres e somente 25% são homens. Aí depois a gente vai trazer a nossa nova revelação. Pode falar. Tá. Até pra complementar isso que você falou, pra você que não entende de personalidade e de transtorno, todo transtorno ele tem isso, de que tem um sexo que é mais, um sexo que é menos, só porque hoje isso tá mudando bastante, essa questão de... Pelos estudos, né? Pelos estudos eles estão vendo o que vai mudando. Mas o fato curioso que eu tenho pra trazer é em relação a isso, em relação ao border e ao psicopata. Por quê? Porque como o border ele é muita emoção e o psicopata é muita razão, a gente vê muita relação entre os dois. Relação amorosa entre os dois. Porque o psicopata ele fala tudo aquilo que você quer ouvir. E o border quer ouvir tudo aquilo, entendeu? Porém, ele não é tão bobo assim. Só porque, tipo assim, outra coisa, tem os maníacos, os serial killers. Eles recebem cartas, assim ó, a montoeira. E se você for ver, a maioria dessas pessoas são borderline. Porque elas necessitam dessa atenção, elas necessitam desse amor. Porque o border é uma pessoa que necessita muito disso. É uma pessoa que necessita dessa interação. Seja ela, que eu falei, num relacionamento amoroso, familiar, de amizade. Então ela sempre tem que estar se relacionando. Não, é uma pessoa que não consegue viver sozinha, vamos dizer assim. Ela sempre tem que estar interagindo com alguma coisa, se expressando por alguma coisa. Aí a nossa grande revelação. Eu, Roger Boaventura, um prazer, nossos queridos e amados inscritos, amo vocês. É a primeira vez que eu tô trazendo isso aqui, não faço ideia quando que esse vídeo vai ser postado, porém, é uma revelação aqui, sei lá, dependendo de que semana a gente vai encaixar, é que vocês já devem ter notado que eu sou muito intenso.
desde as formas que eu falo, Não se expressar. É meu jeito explosivo, louco mesmo, né? Eu fui diagnosticado alguns bons anos atrás com um transtorno de personalidade borderline. Ou seja, eu faço parte dos 25% dentre dos 2% da população mundial que é border. Foi o sorteado. Um fudido do caralho, né? Tô nem que eu tô falando palavrão porque é real. E hoje, com propriedade, e nós escolhemos hoje falar sobre vários transtornos que a gente sentia. A gente tava adiando, vamos falar bem real, a gente tava adiando Porque falar. não é um assunto muito leve de se falar também. Não é, só que a gente sabe que aí do outro lado tem pessoas que, por exemplo, eu vou falar, gente, de verdade, tá? Borders de plantão que estão assistindo a gente, outros Rogers que estão aí em casa. De cara, o border ele não aceita seu diagnóstico. E eu rejeitei meu diagnóstico. Eu tô tirando o tênis aqui, tá, gente? Enquanto eu tô falando com vocês. Que é normal, vocês já viram fazer isso em outro vídeo. Só que assim, com o passar do tempo, quando a gente aceita o nosso diagnóstico, tudo fica muito mais fácil, porque o border, não necessariamente, para vocês entenderem, ele precisa de medicamento para poder estabilizar o seu transtorno. Porém, a grande maioria dos casos precisa de um estabilizador de humor. Tá? É porque isso vai da intensidade também, né? Exatamente. Tem a baixa, a média e a alta. Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, eu, Roger, eu preciso de um estabilizador de humor, mais terapia. Tem casos que só terapia tá tudo certo, mas no mínimo terapia. Então, se você em casa identificou traços borders em você, entendam que no mínimo um diagnóstico correto de borderline no Brasil e no mundo, ele leva de 7 a 10 anos. Então, se um profissional ele lhe diagnosticar como borderline em, sei lá, 2 meses de atendimento, desconfie. Não é. Até porque nós, no curso de psicologia, sabemos que nenhum transtorno vai ser diagnosticado da noite pro dia. Não tem como. Porque não é fácil, não. Entendeu? É muito difícil. Nós, como seres humanos, carregamos muita coisa. Todo e mundo carregamos tem muito traços. Claro que então, às vezes, naquele momento da tua vida, um traço vai estar mais exposto. Claro, mais e aflorado. outro mais aflorado. Então, tipo assim, pra você saber mesmo que tem um diagnóstico, que nem o Roger falou, tem o seu tempo. Então, se você ir no psicólogo, você ir num psiquiatra e tudo mais, e dizer assim, não, porque você tá com isso na primeira consulta, em 3 meses, não, peraí. Outra coisa, fica a dica. Agora, eu vou falar as características principais do transtorno. Lembrando, todos nós temos traços, ou seja, momentos na nossa vida que nós estamos mais propícios a determinada característica de personalidade. Não vá com o diagnóstico do Dr. Google para o consultório. Nossa, eu sou psicopata. Cara, não. Primeiro que o psicopata nunca diz que é psicopata, mas outra coisa que a gente de psicologia faz muito, tem uma coisa chamada DSM, Manual Diagnóstico. E assim, a gente vai andando lá que a gente é tudo. Porque a gente é tudo, entendeu? Psicólogos que estão nos assistindo, queridos colegas, professores, queridos, parem de querer encaixar pessoas numa porra de uma caixa, de um diagnóstico, sendo que muitas vezes a pessoa não tem nada. Ela só tá passando por uma fase na sua vida. Então, eu tenho certeza que nossos professores, muito bem instruídos, queridos, amados, vão concordar. Porque existe hoje em dia muito essa necessidade que eu tenho que me encaixar em algum lugar. Eu tenho que ser bipolar, eu tenho que ter toque, eu tenho que ter transtorno alimentar. Eu engordei muito, eu tenho que ter transtorno, eu tenho que ter um transtorno. Não, às vezes é falta de vergonha na cara. Porque não é bonito. Porque a pessoa que tem transtorno sofrer não é legal. A pessoa, ela quer comer, ela não quer passar pelo momento ali de o sofrimento, que é um sofrimento, né? Vamos falar a real. Fazer uma dieta ou ter que ir no nutricionista, identificar seu corpo, e às vezes ela quer se encaixar num transtorno alimentar por uma leve facilidade, entre aspas, né? Porque um transtorno não é fácil, de se sentir encaixado e mais tranquilo. Porém, agora eu vou ler as características para vocês aí em casa
ficarem um pouquinho mais ligados e procurar ajuda profissional. Lembrando, não levem seu diagnóstico já fechado, meus queridos e amados. Vocês não são médicos, vocês não são psicólogos, então assim, e mesmo se você fizer psicologia, você não pode diagnosticar você mesmo, lembra, tá, querido? Exato, gato.